Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje, domingo, né? Dia de ir à casa do Pai, de agradecer, né? Por tudo que Ele tem feito por nós, né? Hoje é o dia da gente dar para Ele o nosso melhor, né? Não só no domingo, mas todos os dias. Mas o domingo ele é um dia especial, né? Porque nós dedicamos esse dia a Ele, para cultuar Ele, reverenciar Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu vou compartilhar com você hoje a palavra que está em Lucas, no capítulo 15. Aqui fala a parábola do filho pródigo, né? E esse menino, né? Ele chegou no pai e pediu a parte da herança dele. O pai deu, só que ele, né, foi embora. E olha o que diz a palavra aqui no versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, olha o que aconteceu com esse rapaz. Ele saiu de junto do seu pai, gastou toda a herança dele, depois ele foi trabalhar em algum lugar aonde ele tinha que cuidar de porcos, passando fome, desejando a comida dos porcos. Olha a forma como ele desceu. E infelizmente, quando a pessoa se afasta do Pai, quando ela se afasta de Deus, ela desce todos os níveis da vida dela e passa a ficar como esse rapaz aqui, tendo fome espiritual, mendigando pão, cuidando de porcos. Quantas pessoas estão numa ruína total porque se afastaram de Deus, se afastaram do seu Pai, foram-se contra os seus pais para viverem dissolutamente. E muitas pessoas hoje se encontram em lugares, né? Quantas pessoas a gente vê hoje morando na rua? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de voltar para o Pai ou não quiseram voltar para o Pai? Por quê? Porque o inimigo, ele colocou vergonha, ele convenceu a pessoa de não voltar. De repente você está assim, você se afastou de Deus, você saiu da tua igreja, você não quer mais voltar, ou o inimigo está te dizendo não volta, vai ser vergonhoso, eles vão ficar te olhando, vão ficar... Não caia nessa cilada. Volte, porque olha como o Pai recebe você, de braços abertos. O Pai te veste da melhor roupa. Ele coloca um anel na mão, sandália nos teus pés.
Ele mata o bezerro cevado, ele se alegra, ele comemora. Quando um pecador se arrepende, quando aquele filho torna para a casa do pai, você não sabe a alegria que é promovida no coração de Deus. E o irmão, né? Eu vou resumir aqui, e o outro irmão que estava ali o tempo inteiro junto com o pai, ficou enciumado, ficou bravo, porque o pai recebeu o filho de volta, o mais novo, o irmão dele, e disse: pai, eu estou aqui e o senhor nunca me deu nem sequer um bezerro para mim me alegrar com os meus amigos. E o que o pai respondeu para ele? Meu filho, tudo que é meu é teu. Muitas vezes também a pessoa está na presença do pai, mas não está usufruindo do melhor, porque ela está pedindo mal, por isso ela não recebe. A palavra diz, né? Se pediu e não recebeu porque você pediu mal. Ou aquela pessoa está ali, mas não está usufruindo. Ela não está tomando posse da bênção, ela não está vivendo as promessas, o propósito que Deus tem para a vida dela. Esse moço aqui, ele se arrependeu em tempo hábil. Ele voltou para a casa do pai. Então volte para a casa do pai, volte para a presença dele. A maior alegria do pai é te receber de novo de braços abertos, porque ele é amor, o amor do pai, ele é incondicional. E eu estava lendo algo aqui, onde a pessoa fala, né, que ela acreditou por muitos anos em mentiras que paralisaram ela. Mas quando ela encontrou Deus verdadeiramente, Deus revelou para ela 3 coisas: quem ele era, quem ele não era e quem ele iria se tornar, né? Então, assim como o filho pródigo, você precisa ter o coração, coragem para se voltar para o Pai e retomar o caminho de onde deixou. Por isso, arrependa-se, põe o pé na estrada e aproxime-se de Deus com confiança, sabendo que Ele perdoa e tem o melhor para realizar na tua vida. Deus tem um lugar para você na mesa. Então tome a decisão de restabelecer o seu relacionamento com Ele, assim provar do seu infinito amor e bondade. Quem tem que dar esse passo é você. De voltar para a casa dele, de voltar para a presença dele. Ele está te esperando, de braços abertos, como diz a palavra aqui. Aquele filho ali, ele se arrependeu, ele se humilhou. Quando ele disse para o pai: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. O pai tomou ele de volta, deu um abraço nele e mandou os servos colocar melhor roupa, colocar um anel no dedo que significa autoridade, e calçou os pés dele, porque provavelmente ele estava descalço. Então se vista novamente de toda a armadura de Deus. Peça a Deus: Senhor, eu quero o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, Pai, que é a tua palavra, e peça para Ele calçar os teus pés com as sandálias da preparação do Evangelho. Vista-se de toda a armadura de Deus, para que você vença todas as batalhas, para que você venha usufruir do melhor, como está escrito em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas é você que tem que querer. Você tem que ouvir a voz de Deus te chamando e decidir voltar para o caminho. Eu me lembro de um testemunho que um dia um pastor contou, que ele estava saindo de uma vigília e havia um morador de rua e ele foi para a direção do carro dele e o Espírito Santo disse: vai lá naquele homem e diga para ele aceitar Jesus. Aquele pastor foi até aquele homem e falou para ele: Jesus te ama, aceita Jesus. Ele disse não. O pastor voltou para o carro. Chegando no carro,
ele disse, aceita Jesus, né? O Espírito Santo disse para ele, volta lá novamente e fala para ele. Ele voltou novamente e disse para aquele homem, Jesus te ama, aceita Jesus. Não, ele disse. O pastor voltou novamente para o carro dele. O Espírito Santo disse, volta lá de novo e fala para ele. Pela terceira e última vez, o pastor voltou naquele morador de rua e disse para ele, Jesus te ama, aceita ele. Aquele homem negou. Na manhã seguinte, aquele homem amanheceu morto. Então, ele desperdiçou a oportunidade que o Pai deu para ele ali, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar Jesus e de partir salvo daqui. Porque viver uma vida longe de Cristo é triste, mas viver uma eternidade é pior ainda. É pior, gente, é muito pior, né? Então, quantas pessoas, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ele aceitou Jesus faz pouco tempo, ele disse, nossa, eu vivi 40 anos longe de Jesus, que burrada que eu fiz. Eu disse para ele, mas glória a Deus que você se arrependeu enquanto é tempo. Então volte para a casa do Pai. Se você está afastado, se você não ora mais, se você não medita mais, se você frequentava uma igreja, uma célula e não vai mais, volte. O Pai está te chamando. Então não perca a oportunidade. Não faça como aquele homem que Deus mandou chamar ele 3 vezes. Ele negou, ele não quis. Faça a tua escolha. Nós temos livre-arbítrio. Então, escolha certo. Não acredite nas mentiras de Satanás, não. Volte para a casa do Pai. Volte para a tua congregação, que os irmãos vão te receber de braços abertos. O teu pastor vai te receber com a maior alegria. Porque ele é pastor, ele cuida das ovelhas, ele cuida do rebanho celestial. Então não dê ouvidos para o que as trevas está falando. Ouça a voz do Pai te chamando e volte. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por estas pessoas que estão afastadas de Ti, por estas pessoas, Pai, que estão como esse filho pródigo, que se afastaram do Senhor, viveram dissolutamente, viveram uma vida miseravelmente longe de Ti, Pai, aonde Satanás aproveitou a brecha, porque a Tua palavra diz, não deis lugar ao diabo, essa pessoa deu. E Satanás entrou e fez uma destruição terrível na vida dela. Mas que ela possa se arrepender, Pai, como esse filho pródigo que tome essa decisão e volte para Ti enquanto é tempo. Pai, que o Espírito Santo possa convencer ela, porque é Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Que esta pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra nesta manhã, que ela aceite, que ela volte, porque o Senhor está esperando elas de braços abertos, com a melhor veste, trocando, Senhor, aquelas vestes sujas por aquelas vestes brancas. Então deixa o Senhor tornar as tuas vestes brancas alvas como a neve novamente. Venha comer na mesa do Pai, que ali tem fartura e abundância de pão, para de comer pão de dores, pão da mentira, e passe a sentar à mesa do rei. Quando Davi chamou Mefibosete, ele começou a sentar na mesa do rei. Um homem que se achava um cão morto, ele começou a sentar na mesa do rei e desfrutar do melhor. Então tome essa decisão. O Pai te chama, mas a escolha é tua. Ó Pai, que essa pessoa volte aos teus braços de amor, que ela venha ser abraçada por este amor incondicional, esse amor que nos constrange, que ela venha viver o melhor, Pai, que o Senhor tem para a vida dela, que ela largue essa vida de dor, de miséria, de fracasso, de derrota e volte, se humilhe diante de Ti e reconheça, eu preciso de Ti. Ó Pai,
ela não sabe que tamanha alegria ela dá ao teu coração quando ela toma essa decisão. Que esta pessoa seja convencida pelo teu amado Espírito, Senhor, e que ela volte a ti. Que o Senhor venha fortalecer ela na decisão que ela tomar, Pai. Que ela tenha forças para voltar. Que ela seja acolhida na célula, que ela seja acolhida na igreja dela. E que o Senhor, Pai, dê sabedoria aos líderes para acolher, para cuidar dessa ovelhinha que se perdeu, mas voltou, ferida, machucada, mas que o Senhor possa curar as feridas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e tome a decisão certa. Volte para a casa do Pai, que Ele está te esperando de braços abertos e Ele tem todo o amor para te dar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.